Queria começar, doutora Tiziana, perguntando o que é a advocacia de alta performance e se existe alguma ciência por trás desse processo de coaching para alta performance. Sim, bom, boa noite a todos. É com muita gratidão que eu acolhi esse convite. É um prazer para mim, enquanto profissional, enquanto mentora, enquanto membro da OAB, né, nas mais diversas atuações. Eu quero dizer que eu estou muito feliz em a OAB do Distrito Federal estar empenhada em realizar um congresso tão grande, um evento grandioso, bonito, interessante e recheado de pessoas como vocês, como nós e como toda essa audiência, pessoas que estão imbuídas do propósito de ser mais, de ser melhor, de fazer a diferença no mundo em que vivem. Bom, sem mais delongas, concordando com você, Fernanda, a gente partindo logo para o objetivo, eu quero falar para vocês o que eu tenho para contribuir. Então, aproveitem, peguem papel e caneta, serei o mais objetiva possível, eu quero que vocês saiam daqui com ferramentas, com insights, eu quero que vocês saiam desse painel com uma virada de chave. Não quero simplesmente que vocês assistam mais uma palestra, para que vocês não se tornem, nós não nos tornemos obesos mentais, pessoas que sabem muito cognitivamente, mas que pouco colocam na prática. E é esse um grande vacilo que a população em geral pode ser acometida no decorrer aí da sua trajetória profissional, familiar e nas diversas áreas. Bom, advocacia de alta performance, o que é isso? O que é performar? Daí a gente vê muito se falar nisso. Performar significa ser o seu melhor, fazer aquilo que você precisa fazer, sem comprometer todas as outras áreas da sua vida, extraindo o melhor de si, no menor espaço de tempo e sem pegar atalhos. Porque atalhos, se fossem caminhos, se chamariam caminhos. Então, performar significa percorrer um caminho, alcançar resultados e sem prejudicar as demais áreas da sua vida. Ou seja, de forma ecológica, trazendo aí uma harmonia entre os pilares humanos, tendo o conhecimento científico, né? A gente tem aí várias ciências que são estudadas, não só no Brasil, e já nos Estados Unidos, no Reino Unido, nas diversas universidades grandiosas do mundo, o coaching é uma delas, tá? O coaching, muito se fala, às vezes se fala bem, às vezes se fala mal, mas muito pouco de verdade se sabe. E tem, sim, ciência por trás da metodologia de coaching. A gente vai trazendo já um paralelo da ciência para essa performance a qual me refiro, eu falo da neurociência. E a neurociência ela vai trazer alta performance para a nossa vida a partir do momento que a gente entende quais são os neurotransmissores que nos trazem autoestima, bem-estar, quais são os neurotransmissores que devem ser acionados para que eu tenha mais ação, para que eu tenha, no momento que eu vou precisar descansar, que eu preciso meditar, qual seja o GABA, por exemplo, qual seja a endorfina, a serotonina, a endorfina que traz a sensação de prazer, a motivação, a dopamina que traz ali a motivação, que vem através de um sorriso, de um abraço. Então, existe muita ciência, porque antes de sermos advogados, nós somos seres humanos. E uma pessoa só consegue performar se ela estiver bem. Eu acredito que assim eu devo ter respondido a sua pergunta, Fernanda, mas pode me fazer aí o que vocês quiserem no chat aqui, explorem o máximo de mim, porque eu estou aqui hoje para contribuir. Crescer e contribuir com vocês. Isso, com certeza respondeu sim, claro, para a gente falar sobre esse tema tão importante e tão diferenciado e novo, né? Porque é muito fácil a gente ouvir as pessoas falando em coaching, alta performance, mas muita gente realmente não sabe do que se trata. E eu queria perguntar agora para o doutor Fernando se o coaching jurídico, né, trazendo aqui para a nossa área jurídica, está relacionado diretamente ao propósito, cultura e legado. Doutor? Pois não, boa noite a todos e a todas que nos assistem. Quero cumprimentar a doutora Aline Torres, vice-presidente da Comissão de Empreendedorismo Jurídico da OAB do Distrito Federal, na pessoa de quem eu tomo a liberdade de cumprimentar o doutor Felipe Baima, presidente da referida comissão, e o próprio doutor Délio Lins e Silva Júnior, presidente da OAB do Distrito Federal. Uma honra estar participando desse congresso com pessoas
tão renomadas. Tenho assistido, tenho aprendido muito com o Congresso. Fico muito feliz em estar aqui, agradeço o convite, principalmente por estar ladeado não só de colegas bastante queridos, mas por Ticiana Leão, que é a nossa secretária-geral adjunta, tem desenvolvido um trabalho muito importante no Brasil. E agradecer você, Fernanda Heleno, pela condução dos trabalhos. Eu gostaria de chamar a atenção para um pequeno instante da fala da Ticiana. Ticiana, quando tratou de alta performance, ela não vinculou corretamente a alta performance necessariamente com a obtenção de um resultado. Por que eu faço questão de chamar a atenção para este momento da fala? Porque alta performance é exatamente isso, é conseguir desenvolver as competências, as habilidades em todos os membros de uma equipe, que podem ser e devem ser considerados individualmente, não necessariamente com o alcance de um resultado o mais significativo possível. O importante é o processo. Performance e desempenho é o processo de desenvolver as suas habilidades, soft skills, hard skills, sobretudo as soft skills, para fazer com que haja crescimento. O coaching jurídico é um processo também, é um dos processos de orientação de desenvolvimento pessoal e profissional. Poderíamos citar como os 3 principais processos o mentoring, o counseling e o coaching. O coaching é o processo estabelecido entre o coach e o coachee, ou seja, aquele que tem a capacidade, tem a competência de treinar e aquele que tem a necessidade, a oportunidade de ser treinado. O coaching jurídico desenvolvido bem da realidade o coaching para advogados, mas que nós costumamos chamar de coaching jurídico, é justamente o processo que vai fazer com que o coach saia do seu estado atual e alcance o seu estado desejado, mas não de qualquer forma. Ticiana também chama a atenção para a ciência. O coaching é um processo científico, conta com ferramentas, conta com uma estrutura, conta com questões coordenadas a serem desenvolvidas. E é importante dizer o seguinte: o coach, aquele que treina, não tem em si todas as respostas. Ele não vai fazer com que o coach, ou seja, aquele que está sendo treinado, simplesmente aceite todas as suas orientações. Não, ele vai fazer com que o coach desperte em si as suas crenças, superando as crenças limitantes, desperte em si o desejo coordenado de alcançar aquele estado dito desejado. Portanto, o coaching, sim, ele, sem dúvida alguma, está vinculado diretamente ao propósito daquela pessoa que está sendo treinada. Eu costumo dizer, já encerrando a minha fala em relação a essa primeira pergunta, coach, ele é instrumento que será utilizado pelo coach, aí sim, ingressando em seus propósitos, em sua cultura, no seu próprio legado de vida, para que ele, com forças próprias, tendo as suas habilidades e competências desenvolvidas, alcance o que nós chamamos de lugar desejado. E o que é mais importante, que ele queira ir sempre além. Alta performance é isto, é ir além.
Bacana. E nesse sentido da habilidade, existe algum comportamento que pode ser ou deve ser eliminado para alcançar melhores resultados nessa alta performance da advocacia, não somente da advocacia, da profissão? Sim, Tá. Fernanda. Quando nós tratamos de coach, nós estamos tratando de coaching, ou seja, estamos tratando de duas pessoas, de dois seres humanos. É claro que o coaching, ele tem todo o envolvimento emocional, todo o envolvimento racional, só que ele não tem a orientação estruturada de como agir. Eu sempre faço questão de lembrar uma passagem do livro Alice no País das Maravilhas, em que Alice está caminhando e, de repente, ela se depara com a bifurcação do caminho. E, sem saber para onde ir, pergunta ao gato, que está em um dos galhos da árvore, qual caminho ela deveria seguir. E o gato pergunta, mas onde você quer chegar? E Alice responde, eu não sei. E a resposta clássica, na verdade, é uma parafrase do Sêneca, já há alguns séculos atrás, o gato responde: para aquele que não sabe onde quer chegar, não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Então, é importante saber que o coach, ele é a pessoa que vai fazer com que o seu coach descubra o seu caminho. E este ato de descobrir o caminho é doloroso. Muitas vezes vai trabalhar questões internas, ou ao menos internalizadas pelo coach, que vai fazer com que ele se depare com situações, pelo menos de uma forma mais franca, em relação às quais ele não havia se deparado. E quando você me pergunta se é preciso ele eliminar ou neutralizar algumas condições, eu vou dizer que sim, e muitas. E citaria um único exemplo aqui para não estender: as crenças limitantes, que são verdadeiras âncoras, mas âncoras no sentido pejorativo, âncora no sentido de amarra. Essas crenças limitantes são aquelas desculpas que nós damos a nós mesmos, muitas vezes para não enfrentar alguma situação. Por exemplo, eu não tenho mais idade para isso, eu não tenho tempo para isso, eu já não tenho espaço para reorganizar a minha carreira na advocacia. Todas as desculpas que nós vamos dando, que nos deixam numa perigosa zona de conforto. Então, respondendo diretamente à sua pergunta, é necessário que haja a neutralização, ou pelo menos a mitigação de algumas condições? Eu vou dizer sim, várias, principalmente as crenças limitantes, porque é papel do coach fazer com que o seu coach perceba que ele é capaz, o quão capaz ele é. E partindo daí, para essa grande jornada que é a nossa vida pessoal, a nossa vida profissional. Muito obrigada, doutor Fernando. Respondeu assim muito, muito claramente o nosso questionamento aqui, né? E eu trago ali sobre a questão, nesse sentido ainda, sobre a autorresponsabilidade e as crenças limitantes. Doutora Tiziana, a gente fala muito sobre crenças limitantes, essa questão de realmente que deve ser neutralizado algum comportamento para que a gente possa alcançar melhores resultados. E o que seria a autorresponsabilidade de coaching, né, para os advogados, para nós na área jurídica, e o que essas crenças limitantes pode ajudar no processo de coaching, né? Como a gente descobre quais são as nossas crenças, como a gente pode melhorar essas crenças e como pode mudar
e talvez, né, eu não sei se eu posso falar dessa forma, mudar a chave, que na nossa abertura, a nossa vice-presidente, doutora, falou, inclusive, que a gente precisa, às vezes, visualizar e mudar a nossa chave, né? Seria nesse sentido? Como que é o seu posicionamento, doutora? Bom, vamos lá. Gente, é um assunto tão delicado, tão importante, que eu tenho um zelo absurdo em falar sobre isso, porque, tecnicamente, nós somos bons, muito bons. A nossa grade curricular acadêmica, nós somos acostumados a estudar bastante, leis secas, jurisprudência, doutrina, nós somos pessoas estudiosas, nós, advogados, somos pessoas que estamos aí numa jornada constante, a gente não pode parar de estudar. Porém, se o drive interno não tiver ok, não roda. O programa, por melhor que seja, não vai rodar, não vai adiantar. Você conhece, com certeza, eu faço essa pergunta e vocês podem responder no chat, se vocês conhecem alguma pessoa que tem muito conhecimento, sabe muito, o cara é super empenhado, a mulher é fantástica, extraordinária, mas não consegue fazer uma sustentação oral, não consegue redigir um recurso a contento, cumprindo prazos, não consegue, de repente, ser aprovado em determinado concurso, não se sente merecedor ou merecedora de participar de uma live, de um congresso, e, bom, eu quero que vocês me respondam no chat, se vocês conhecem alguém com esse perfil. Gente, e aí eu já parto para a pirâmide humana, né? Que são as crenças humanas, e a gente já falou aqui um pouco sobre crenças, e as crenças, elas são as sinapses neurais aprendidas, sobretudo na infância, que é onde todos os registros de memória são extremamente intensos. Então, aqui a gente não está falando sobre a infância das crianças, aqui não é nossa pauta, mas precisamos ter zelo. E o advogado, a advogada que já teve uma infância, de certa forma, prejudicada, fica tranquilo, não tem solução, tá? Então, ninguém é trem que não muda de linha, isso é uma verdade que não é absoluta. Então, existe a reprogramação de crenças. Vai dar trabalho? Vai. Mas vai dar mais trabalho se você não parar para se analisar, para fazer a viagem para dentro, olhar onde está sombrio, escuro, onde residem ali os seus gaps emocionais, as suas fraturas estruturais, para entender, de fato, onde está residindo aquela sua constância em procrastinar, aquele seu desafio em falar, aquele seu não merecimento em não participar de nada que se expõe, a sua autossabotagem. Gente, isso é tão sério que eu assim, tenho uma verdadeira paixão. Quem conhece meu trabalho sabe que eu vivo isso diariamente, eu faço isso com muito zelo, porque um dia eu também fui assim. Um dia eu também me vi de forma menor do que eu realmente era. O que aconteceu? Nessa pirâmide humana, nas crenças de identidade, que é a base das crenças humanas, né? Em seguida vem a crença de capacidade e, em seguida, as crenças de merecimento. Então, vamos lá, faça um desenho aí, crenças de identidade, crenças de capacidade, crenças de merecimento. Então, a principal crença é a de identidade, quem eu sou. Você conseguiria responder quem você é? Quem eu sou? Mas sem se ater ao que você faz, ao que você tem. Você não pode dizer profissão, você não pode dizer bens. Quem você é? De fato, quem é você? Essas são as crenças de identidade. Isso tem a ver com a sua essência, aquilo que, de fato, permeia todas as suas atitudes na profissão, na vida pessoal, e você precisa trazer luz para isso. E se você sair daqui entendendo quem você é, já tem um passo absurdo na sua vida. Porque quem sabe o que é, sabe, vai em seguida procurar se capacitar, vai em seguida entender o que merece. Quem tem crença disfuncional sobre quem é, vai procurar relacionamentos tóxicos, vai procurar profissões, situações menos agradáveis em organizações, em escritórios, enfim, vai se tornar uma pessoa medíocre, mediana, abaixo do que poderia ser. E aí as crenças de capacidade, o que eu sei fazer, o que eu sou capaz de fazer, e as crenças de merecimento, o que eu mereço ter. Gente, quantas pessoas você conhece que são capazes, sabem que são capazes, se veem como pessoas fortes, determinadas, leais, justas, e de repente, quando chega naquele determinado ponto, cai, se sabota. Porque se não tiver crença de merecimento, inevitavelmente a vida vai ser uma verdadeira
um tobogã. E isso é tão absurdo, assim, se você parar para pensar, gente que quando tem algo sem antes ser, dá um jeito de se desfazer de tudo. Sabe aquelas pessoas, aqueles advogados que ganham, fazem o dinheiro, né? Porque a gente não ganha dinheiro, a gente faz dinheiro, é esse conceito brasileiro de ganhar dinheiro. Eu me adequo muito mais à questão do make money. A gente faz dinheiro, pelo menos eu não ganho, não, ninguém nunca me deu, não sei se vocês conseguiram aí ganhar, mas olha, gente, as pessoas que fazem dinheiro, e eu sou da linha de fazer dinheiro, ética, constante, escalável, eu gosto e tem que gostar de fazer dinheiro. E aí, as crenças limitantes podem ainda residir na questão do merecimento. Dinheiro é sujo, dinheiro não é agradável, dinheiro não é bom, dinheiro é coisa de bandido. E essas crenças, a maioria, a grande maioria, são aprendidas lá na infância. Às vezes a mãe, pessoas que têm dinheiro não prestam, são bandidos. Minha filha, não cuide de ser advogada, que advogada não é profissão de mulher. Você não é capaz, menino burro, ignorante, menino demorado, devagar, lento. E aquilo ali vai registrando sinapses neurais, um neurônio com o outro, ali vai passando o neurotransmissor e vai cristalizando. E quando menos se espera, você está reproduzindo aquele comportamento cristalizado na infância. Gente,
Então, assim, para a gente aproveitar mais se reinventar nas circunstâncias adversas faz parte de soft skills, faz parte de você entender que precisa ser feito algo e não dá para poder fugir da raia. E advogado tem que ser fera nisso, afinal de contas, quando a gente está na OAB, na audiência, perdão, chega alguém com uma testemunha que você não esperava, com uma prova que você não imaginava, você tem que se reinventar, montar uma nova estrutura, uma estratégia ali para o momento, né? Então, vamos lá. Só voltando aqui para o que eu estava falando, as crenças limitantes e a manifestação dessas crenças de forma negativa na nossa vida. Então, se alguém vive algum tipo de manifestação de crenças limitantes na sua vida hoje, é preciso fazer essa viagem para dentro. E olha, gente, muitas pessoas, muitos advogados fazem inúmeras viagens, participam de inúmeros cursos, investem cada vez mais na parte técnica, sem pensar na parte emocional, sem pensar nas soft skills, que vem do inglês aí, macios, né, que quer dizer liderança, oratória, inteligência emocional, o próprio marketing. Isso precisa caminhar lado a lado. A gente não está falando de coisas... não são coisas supérfluas, são coisas verticais, faz parte da estrutura. E eu ouso dizer que a parte de inteligência emocional é o pilar de tudo, porque, afinal de contas, a nossa caixa preta é na nossa mente, e a gente pode viver um terror se não tiver com essa mente limpa, essa mente organizada e as crenças estabelecidas de forma corretas. Gente, e outra coisa que, se não me falha a memória, a Fernanda perguntou, fazia menção à autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade é a chave para a abertura de todos os caminhos da vida de um ser humano. Do advogado, da advogada não é diferente. A autorresponsabilidade nada mais é do que a certeza, a absoluta certeza de que tudo que me acontece é responsabilidade minha. Não é do governo, não é da família, não é do cônjuge, não é das circunstâncias adversas, inclusive da infância, não é de ninguém. Consciente ou inconscientemente, você atrai tudo isso. Isso acontece porque você plantou. Se você não agiu, pelo menos você omitiu. E tudo que você está vivendo porque tolera. Porque a partir do momento que você não tolerar o tipo de situação, você vai tomar uma decisão. Quem está fora do peso, por exemplo, se não for fazer uma atividade física, se não se matricular na academia, se não tomar uma providência, vai continuar fora do peso. Se o advogado está desconfortável porque está sendo simplesmente um correspondente e agora, em meio à pandemia, se viu desprovido de recursos financeiros para viver dignamente, que não é algo difícil de se ver, eu convivo com advogados de todo o Brasil, então é preciso analisar se a sua advocacia foi construída em bases sólidas, pintada em rocha, se você tem aí um trabalho orgânico, se você tem um business no seu escritório. Gente, advocacia é business, tem que entender de receita, tem que entender de despesa, tem que entender de marketing, gestão de pessoas, gestão de emoções. E quem tem que entender disso? Eu. Não é nós, não. Quando a gente fala nós, parece aquele negócio assim, ilusório. Nós, eu, Tiziana, preciso entender. Eu, Joana, Maria, Aline, Ana Paula, Fernando, eu sou a única responsável pela vida que eu tenho levado. E se hoje eu não estou vivendo algo que eu entendo que deva ser o que eu deva viver,
que eu tome as devidas providências, não amanhã e nem depois de amanhã, hoje. São pequenas as decisões que nós devemos tomar, porque se você parte do pressuposto que vai fazer uma transposição de montanha, você fala assim, isso aí eu não consigo, então nem vou tentar. Não, começa fazendo pouco, começa fazendo o mínimo, começa mudando devagar e celebrando as pequenas conquistas, porque aí o seu cérebro, aí vem novamente a neurociência, vai entender que você é um vencedor, porque você também celebra seus pequenos passos. Hoje eu consegui otimizar faça um exercício. A partir de hoje, saiam de grupos de WhatsApp que não ajudam com a sua advocacia, não convergem com seus ideais, não tem a ver com a alta performance de um grande advogado, de uma grande advogada. Parem de ter determinadas atitudes que não condizem com a rotina de um advogado de alta performance. Me perdoem os que pensam diferente, mas, olha, participar de inúmeras celebrações festivas todos os dias da semana não é condizente com a vida de um advogado que precisa estar feito as leis, as mudanças que acontecem diariamente, seja no Congresso, seja no STF, seja na área que você atua. Não dá, é humanamente impossível. Não dá, o nosso cérebro não consegue entender isso. E existe um recurso que é finito para todo mundo, para mim e para qualquer ser humano do mundo, que é o tempo e a energia. Qualquer um de nós tem 24 horas por dia, e a obrigação nossa é otimizar esse tempo. Então, façam aí um esforço para perceber quais são as distrações que precisam ser eliminadas. Façam isso com autorresponsabilidade, trazendo para si, puxando para si a responsabilidade, o comando do barco, porque o controle quem tem é Deus, mas o comando do barco, o ajuste das velas, tem que partir de nós. E eu faço esse convite para você. Como eu falei, eu quero que saiam daqui com ajustes práticos, aplicáveis. É isso com relação à autorresponsabilidade, meus amigos. Isso, para mudar um pouquinho essa questão do hábito, fazer planejamento, né? Mas a doutora Ana Paula tem uma pergunta para vocês, na verdade, 2 perguntas aí, e eu passo a palavra para ela. Doutora? Bom, vou falar primeiro com a doutora Ticiane. Muito já foi falado aqui, e as inúmeras perguntas que nós temos, né, a gente vai ter que resumir bastante. Mas os doutores já trouxeram a respeito de alta performance. Eu vejo que o coach é uma ferramenta de autoconhecimento. Hoje nós já falamos muito sobre autoconhecimento nas outras palestras. Vejo que a gente precisa ter um equilíbrio, né, para poder produzir, mas ter uma qualidade de vida também, um lado emocional que tem que ser cuidado, não é? Essa eliminação das crenças limitantes, que às vezes o profissional tem tudo para dar certo, e na hora H ele não consegue, né, fechar os contratos, não consegue fazer dinheiro. Então, doutora Ticiane, eu gostaria que a senhora deixasse assim para nós, pelo menos 1 ou 2 dicas. A senhora já deu algumas, né, do que não fazer, mas como é que a gente poderia já começar a enveredar por esse caminho, autoconhecimento, se reposicionar de uma forma a conseguir efetivamente a crescer dentro do escritório, aumentar os nossos contratos, né, atender bem os nossos clientes? O que a gente poderia fazer assim de início? Bom, Ana Paula, gratidão pela sua pergunta, e cada vez que você vai perguntando, meu coração vai explodindo de emoção. E depois eu gostaria de responder a pergunta de todas as pessoas que porventura tiveram alguma dúvida e eu não pude responder ao vivo. Me procura depois em alguma rede social que eu vou ter o maior amor em fazer isso. Gente, é o seguinte, o amor à jornada, amar o processo. Aí eu estou falando aqui o processo, não o processo judicial, que a gente já também tem que amar, mas o amor ao processo, à jornada, ao calçar os sapatos e gostar do dia a dia. Não adianta você viver uma rotina esperando sexta-feira, sextou. Os meus alunos, os meus mentorandos, as pessoas que me acompanham, o meu escritório, todo mundo tem um segundou, é o dia dos vencedores, vamos fazer as coisas rodarem, é o dia em que nós estamos ali trabalhando para que os nossos sonhos, eles se concretizem. E, gente, sonhar é muito fácil, sonhar é algo que mentalmente a gente consegue fazer, nossa mente é uma máquina explosiva, mas assim, tratar esse sonho e tabular de forma concreta, de modo a transformá-lo em metas,
é uma das coisas que você precisa fazer isso urgente. Não adianta você ficar sonhando com ganhar na loteria, quando alguém te reconhecer, quando o teu chefe te promover, quando as circunstâncias melhorar. Não, calça os calçados, se prepara e cria as circunstâncias. E a partir do momento que você vai fazendo essa dinâmica, que é de autoconhecimento também, porque você vai visitar lugares sombrios da sua vida, você vai visitar momentos que talvez você não gostaria, não queria ver, vai rever comportamentos que foram perturbadores, que te atrapalharam, vai se arrepender, e faz parte. Isso traz consciência. E o que nos difere de um animal irracional é a consciência. E essa consciência precisa ser funcional. A quantidade de pessoas que têm consciência disfuncional é absurda. Pessoas que não têm a certeza, não entendem de fato o comportamento do que está lhe circundando, não entende as outras pessoas. E essa consciência é que vai te ajudar a tomar as decisões. Gente, autoconhecimento não é balela, não é coisa de gente que está desocupada, não é coisa de idoso, é coisa de gente que quer fazer acontecer, que quer avançar e que quer viver com qualidade de vida. Eu, particularmente, posso aqui traduzir para vocês um pouco da minha rotina e daquilo que eu passo para os meus alunos, os meus mentorandos, que tem dado muito certo. E todos têm vivido transformações incríveis. Gente, inclui atividade física na sua vida. Ai, Ciana, mas eu não quero ficar forte, sarado, isso não é meu objetivo de vida. Não, eu não estou falando disso. Aí é outra coisa. Cada um tem... E isso aí, inclusive, se for de forma disfuncional, pode gerar até uma válvula de escape. Pode ser uma válvula de escape. Tudo que é em excesso denuncia uma falta, né? Então, a gente precisa rever isso de forma que a atividade física seja um momento de oxigenar o seu corpo, trazer ali uma circulação, de trazer qualidade de sono, dormir bem. Gente, eu durmo todos os dias 10 horas da noite. Quem fala comigo depois das 10, desculpa, eu não vou responder, não é porque eu não quis, é porque eu dormi mesmo. E olha, a outra coisa, meditação. Meditar. Mas isso aí é coisa de monge. Não, gente, meditar é silenciar o externo e ouvir o que está dentro. É você entender quais são os seus apelos, porque todo mundo está afeito o que está falando nas redes sociais, o top trend lá do Twitter, entendendo o que está rolando na TV tal e tal. E o que é que está falando dentro para você? Porque o seu corpo fala, as emoções alojam na carne. De repente, você está com enxaqueca que não para nunca. É teu corpo falando. Você está, de repente, com a dor no braço que não para. Você está vivendo uma perturbação, uma ansiedade. Você está vivendo uma angústia. E por que você não está escutando o que o seu corpo fala? E aí você quer escutar todos os digital influencers, todas as pessoas que têm algo para dizer, mas não quer se ouvir. Se a única pessoa que pode resolver os seus problemas é você mesmo e ele está te dando sinais. Gente, autoconhecimento é coisa para forte, para corajoso e é coisa para advogado. Muito obrigada. Respondeu e deu show para nós aqui, né? Exatamente isso. Eu acho que a gente tem que estar com corpo são, mente são, porque um advogado só pode oferecer um trabalho de qualidade, de excelência, se ele soma um conjunto, né? Que está saudável, de modo geral. Muito obrigada, viu, doutora Ticiana? Agora para o doutor Fernando. Também trouxe coisas, assim, interessantíssimas, inclusive sobre as crenças limitantes, né, que realmente elas destroem a carreira, né, das pessoas, as pessoas não sabem o que fazer e não sabem o que está acontecendo de errado, porque o nosso preparo intelectual, esse é básico. Mas, agora, doutor Fernando, quais seriam, assim, as habilidades, né, necessárias para o advogado? Hoje, nas outras palestras, nós falamos sobre a humanização do direito, né, aquela forma de tratar o nosso cliente, e sempre, né, usando a ética, usando aquele lado humano mesmo. Como é que a gente desenvolveria e quais seriam essas habilidades fundamentais para o advogado, para esse novo advogado que está vindo aí, inclusive nesse pós-pandemia? Ana Paula, muito obrigado por sua pergunta, ela é bastante oportuna. Eu vou chamar a atenção para o seguinte fato: mais do que habilidades, nós temos que pensar em competências. O que são habilidades? Habilidade nada mais é do que a possibilidade de exercer determinada tarefa. A capacidade de cumprir
aquilo que lhe foi pedido que fosse cumprido. Competência é um pouco mais amplo. Competência é a soma de habilidades, conhecimento e ação, atitude. Então, quando nós falamos em habilidade, nós podemos, de uma forma bastante superficial, porque o tempo não nos permite, saber que são duas as principais espécies de habilidades: as hard skills e as soft skills. As hard skills, para que possamos entender, são todas aquelas habilidades que a gente enumera no nosso currículo. A nossa formação num curso jurídico, a nossa pós-graduação, o idioma que a gente consegue desenvolver e tudo aquilo que é quantificável. Se eu perguntar, por exemplo, para a Fernanda, se eu perguntar para a Tiziana quais as pós-graduações que elas têm, elas vão me dizer com máxima tranquilidade, não é? Já soft skills é aquilo que a gente não coloca no currículo, porque se diz respeito às questões pessoais e interpessoais, não são quantificáveis, são mensuráveis. Por exemplo, a liderança, a inteligência emocional, a capacidade de se relacionar e interrelacionar com pessoas, a capacidade de gestão, todas essas são habilidades que nós chamamos de soft skills. O que a gente precisa atentar é para o seguinte fato: não existe mais aquele advogado, aquela advogada lá do início dos cursos jurídicos aqui em nosso país, que se preocupavam apenas e tão somente em gerir bem as suas atividades advocatícias. Sabia peticionar, inseria vários idiomas na petição, se portava de uma forma até rebuscada em demasia. Esse profissional já não tem tanto espaço no mercado de trabalho. O profissional que tem o seu lugar, e garanto que tem, é aquele profissional que desenvolve outras competências além do seu conhecimento jurídico. É, como eu disse, aquele profissional que tenha inteligência emocional, que saiba se portar diante de determinadas situações, aquele profissional que tem resiliência, ou seja, a capacidade de se adaptar caso haja algum percalço no caminho das suas atividades, aquele advogado que sabe ser líder e não chefe. Ser chefe é fácil, ser líder não é tão fácil assim, mas aquele líder que pratica o que nós chamamos de liderança horizontal. Além de saber lidar com o ser humano, que isso é muito importante, não podemos esquecer o outro lado, as hard skills, aquelas habilidades que são habilidades mais técnicas. O advogado não há de parar de estudar jamais, ele tem que se dedicar à sua advocacia de uma forma completa, vai ter que conhecer um pouco de contabilidade, um pouco de administração, um pouco de gestão de pessoas, vai ter que ver, como a Tiziana já colocou, o seu escritório como business. A advocacia, ela não é uma atividade mercantil, ela não está ligada à mercancia, mas o escritório de advocacia, aquele profissional que está inserido nesse contexto, tem que perceber que o seu escritório é aquilo que vai lhe trazer o que ele precisa para a sua subsistência, para ir além, para crescer. Então, ele precisa ser um profissional mais completo, atento não só à área do direito, mas às áreas irmãs, às áreas correlatas, área de gestão, área de liderança, a questão da inteligência emocional, mas, sobretudo, antes de qualquer coisa, é um profissional que tem que ter
autorresponsabilidade e humildade, para reconhecer que depende dele a trajetória que ele vai vir a desenvolver. E só dele, sem mais desculpas, sem cair nas crenças limitantes, se libertando dessas amarras. Se o profissional tiver a consciência de que compete a ele se tornar o profissional que ele pode ser, já temos aí um bom início de caminho. Muito obrigada, doutor Fernando. Excelente sua resposta. Realmente, nós, advogados, somos profissionais multifuncionais e lidamos com as relações humanas o tempo todo. Muito grata. Com você, Fernanda. Poderíamos passar a noite toda aqui, talvez a semana, o final de semana, falando sobre o tema, né? Empreendedorismo, alta performance, autorresponsabilidade. A questão também que acredito que não vai dar tempo de a gente falar sobre indicadores de escritório, como pode ajudar na efetividade, para essa equipe, treinamento realmente de alto desempenho. E para a gente já partindo aqui para o final mesmo, porque o nosso tempo está corrido, né? Está curto para um tema tão bacana como esse, e tem o próximo, a gente tem que respeitar ali o próximo painel, está todo mundo aqui no YouTube aguardando. Eu vou passar a palavra para a doutora Karen, que ela tem duas perguntinhas aí, uma perguntinha para a gente fechar com esses palestrantes maravilhosos que a gente tem aqui hoje nesse painel. Muito obrigada, gente. Estão me ouvindo bem? Boa noite a todos. Estão me ouvindo bem? Então, doutor Fernando, prazer, sou a Karen. Eu gostaria de começar fazendo uma pergunta para o senhor, mas que pode ser respondida também pela doutora Tassiana. Eu gostaria de saber como o coach... Só um minutinho. Como o processo de coach pode ajudar os advogados na sua carreira? Né? Vocês falaram brilhantemente, né, sobre esse tema. Eu estou muito inspirada. Oi? Estou muito inspirada e eu queria ouvir de vocês, doutores, como o coach pode estar ajudando a gente. Karen, boa noite, muito obrigado por sua pergunta. Hoje, nós somos mais de 1.200.000 advogados em nosso país. Veja, nós temos a maior relação advogados-habitantes do mundo. Nós temos quase 1.800 cursos de direito em nosso país. Isso significa que só o Brasil tem mais cursos jurídicos do que todos os países da Europa somados. Nós temos mais cursos de direito do que os Estados Unidos da América, cuja população é maior do que a nossa. Por que é que eu estou chamando a atenção para esse fato? Para deixar aquilo que eu quero que seja a minha mensagem final. Qual seja? Não há mercado saturado para o bom profissional. O bom profissional tem, dentre esses mais de 1.200.000 advogados brasileiros, a possibilidade de se destacar. Mas só vai se destacar o profissional que tiver autorresponsabilidade, o profissional que souber o caminho que deve ser seguido, o profissional que souber reconhecer as suas fraquezas, que souber reconhecer as suas forças, o profissional que pensar de modo estruturado o caminho que deve ser seguido. E o coaching jurídico atua enquanto processo, justamente apresentando a esses advogados as técnicas, as ferramentas científicas para que desenvolvam esta autoconsciência. Dou exemplo aqui, análise SWOT,
temos também o sistema 5W2H, temos a roda da vida pessoal e a roda da vida profissional, uma série de ferramentas que vai fazer com que o coach possa ter um diagnóstico do seu coachee, inseri-lo no seu estado atual, fazer com que ele reconheça qual é o seu estado atual, que ele possa definir qual a sua meta, que vai muito além do que um mero objetivo, e, sobretudo, de forma estruturada, de forma coordenada, de forma científica, eu faço questão de dizer, caminhar, seguir em direção ao seu estado desejado. Contra uma série de pessoas que se auto-intitulam coaches, porque o coach não é uma profissão que tenha a sua previsão legal, ela não é regulamentada, então qualquer um pode se autodenominar coach. O importante é que aquele coach interessado busque um profissional conhecido no mercado, um profissional sério, um profissional ético, que pratique a atividade, pratique o coaching de uma forma sustentável e, tendo confiança estabelecida com este profissional, acredite, não há mercado saturado para o bom profissional. O bom profissional, concluindo a minha fala, que tiver autorresponsabilidade, tiver autoconsciência e souber utilizar as ferramentas do coaching jurídico, certamente é um profissional que vai se destacar. E quero concluir essa fala agradecendo novamente o convite, parabenizando a todos da Comissão de Empreendedorismo Jurídico da OAB do Distrito Federal por este excelente evento. Tenho aprendido muito, tenho acompanhado, quero agradecer e parabenizar a minha colega de comissão nacional, Ticiana Areia Leão Souza, pela grande contribuição que ela trouxe para esse encontro e para a sua grande contribuição para o coaching jurídico. Obrigado, Flávia, obrigado, Karen, obrigado, Érica, obrigado, Antônio, obrigado, Fernanda, Aline, obrigado a todos vocês e todos aqueles que estão nos assistindo. Muito obrigado. Doutor Fernando, se quiser já aproveitar e deixar o seu contato, caso alguém queira tirar alguma dúvida. Olha, hoje em dia é fácil encontrar quem quer que sejamos, né? Então, aqueles que porventura quiserem falar comigo, basta procurarem aí as nossas atividades. Eu não gostaria de deixar especificamente aqui um número de contato, mesmo pelas redes sociais, né? Tem uma implicação ética, mas pelas redes sociais, com certeza, todos vão nos encontrar. Muito obrigado a todos. A gente agradece. Doutora Ticiana? Tudo bem? Pronto, voltei. Gente, finalizando esse congresso, a minha participação, né? Porque vocês ainda têm amanhã, e estou muito grata, muito feliz. Eu fico, aos olhos me saltam quando eu vejo a nossa advocacia despertando para tantas coisas e fazendo com que a dignidade, a saúde, com que o resultado chegue na advocacia, porque não raramente a gente vê os colegas saindo da profissão por não conseguirem ter resultados. E isso, quando eu vejo, gente, dói assim na alma, parece que está mexendo assim nas minhas entranhas. Se eu pudesse, eu pegava cada um no colo e dizia, vem, se eu pudesse, não, eu faço isso, na verdade. Quem está perto de mim, se precisar desse, no primeiro eu aconchego, depois eu coloco para trabalhar, porque depende da gente mesmo. Bom, já são as minhas considerações finais. Eu perdi a fala da Fernanda, não consegui escutar. Eu só devo fazer as considerações finais, é isso? Como o processo de coaching... Nós estamos um pouco já avançados no horário, então eu gostaria que você falasse rapidamente e já se despedisse dos nossos ouvintes. Pronto, vamos lá. Gente, eu sei que o assunto é super interessante, eu espero que vocês estejam gostando. Tem muito material meu aí nas redes sociais. Minha rede social, o Instagram é Ticiana, normal, Ticiana Leão,
também estou no YouTube, tenho o LinkedIn, Tiziana Leão, Facebook, tenho os podcasts no Spotify. Eu também estou presidindo a comissão de coaching jurídico da OAB do Piauí, tem também o Instagram lá da comissão da OAB do Piauí. Enfim, eu produzo conteúdo a todo instante, porque eu não retenho nada que eu aprendo. E o que eu pratico na minha vida, eu faço a todo instante com que as pessoas cheguem até as pessoas. Vocês estão me ouvindo bem? Só me deem um feedback, tá ok? Então, beleza. Então, olha só, como é que o processo de coaching pode ajudar o advogado? Fazendo com que você crie coragem e percorra a jornada. Então, assim, não adianta só ler um pequeno livro, não adianta só saber cognitivamente, é preciso experienciar, vivenciar. E isso precisa realmente de um laboratório de trabalho competente. E, assim, o maior e melhor investimento que você pode fazer na sua vida é em você. Porque todo o resto a gente está vendo em meio a essa pandemia, as vidas estão aí passando para um outro plano, mas aquele legado, aquilo que nós temos em nós, não vai, fica, né? Então, eu quero despertar em todos o desejo de ser mais e melhor, de investir em si mesmo. Invistam em vocês, não desistam, avancem. Coragem, gente, coragem. A advocacia é uma profissão próspera, extremamente próspera. Eu vivo bem de advocacia, conheço muitos profissionais que vivem bem, e se tem algo que não está legal para você, deve ter algo para ser reajustado. Então, precisa ser revisto, ser reanalisado, para que você volte a trilhar o caminho de resultados. E eu despertaria em todos vocês esse desejo de viajar para dentro. Não adianta viajar para muito longe para encontrar as respostas. As respostas estão em vocês. Tá? E eu me despeço com todo amor, com todo carinho. Gratidão, doutor Felipe Baima, gratidão, Fernanda, Aline, Karen, doutor Fernando, gratidão à turma toda do Distrito Federal, que eu tenho contato com vários advogados aí do Distrito Federal, né? A cidade que respira justiça, querendo ou não, todos nós, volta e meia, temos que passar pelo Distrito Federal. Estou com muita saudade ali de tomar um refresco no Pontão, um Lago Paranoá, enfim, tem muita coisa bacana para se fazer em Brasília. É uma cidade que eu gosto muito e quero dizer para vocês que eu espero vocês nas minhas redes sociais, porque essa interação, para mim, faz parte da minha missão de vida. Eu gosto de gente, eu gosto do que eu faço, eu amo a advocacia e se eu puder, eu vou transbordar isso na vida de vocês. Muito obrigada, gratidão, meus amigos. E eu quero agradecer mais uma vez, doutora Tiziana, doutor Fernando, por participar